O meu pai, ele é baiano, né? Nasceu na Bahia. O meu avô era um fazendeiro lá, né? Um bom, bem assim de vida. Ele era tipo de um coronel, porque ele era naquela época tinha aqueles homens mais corretos, mais bravos, né? Que o povo, quando tinha algum tipo de assim, desavença, porque não tinha delegacia em todas as cidades, não tinha, era mais aquele homem de respeito, né? Aí aconteceu um problema lá, né? Que tentaram alvejar o meu avô foi e matou um homem lá na Bahia. Matou um homem, mas ele respondeu o processo e ficou livre por legítima defesa. Mas mesmo assim, ele se mudou para o Paraná. Ele pegou a família dele e se mudou, obviamente, com receio daquelas coisas de vingança, não era fugindo da lei, porque ele respondeu o processo, porque ficou nítido que foi por legítima defesa. Ele deixou o homem atirar, o homem deu 3 tiros e aí ele só deu um para poder revidar e matou o camarada. E aí no Paraná, chegando no Paraná, lá estava o meu pai e a minha tia, que era irmã do meu pai, ambos filhos desse meu avô, José Augusto. E chegando no Paraná, minha tia conheceu um irmão da congregação, um homem muito correto, o senhor José Barbosa, um homem muito sincero, muito honesto. E lá eles conheceram a Congregação Cristã no Brasil. Quando eles conheceram a Congregação Cristã no Brasil, eles se batizaram e essa minha tia casou com este senhor, né, com esse rapaz naquela época, que era o José Barbosa. Quando eles se casaram ali, então, na sequência eles vieram para São Bernardo do Campo. Em São Bernardo do Campo, o meu pai conheceu a minha mãe, né? Ela também da Congregação Cristã no Brasil, só que tinha um detalhe, né? Tinha ali um detalhe. A minha mãe, ela sofreu paralisia infantil quando era criança e ficou com algum problema, né? Tinha ali um probleminha. E o meu pai gostou dela e queria casar com ela, mas por causa desse probleminha, muita gente aconselhou eles não se casarem. Falou, não casa, vocês não podem casar, ela tem um problema, isso pode ser um problema no futuro, tal, isso pode piorar a casa. E eles queriam se casar. O ancião mais velho, que era o Clarindo Cortez na época, falou para não casa. Eles foram buscar a palavra não casa, eles foram no médico juntos, não casa. Chegaram lá no médico, o médico falou não casa. E aí, meu amigo, é onde entra o profeta da CCB, o falso profeta. Eles foram congregar numa salinha na época era chamado Noyama, Jardim Noyama, lá no fundo do Cooperativa em São Bernardo do Campo, e lá tinha um profeta que pregava as coisas que o povo gosta de ouvir, e ali foi pregada a confirmação do casamento deles. Eles casaram e não durou 1 ano o casamento deles. E nesse período minha mãe ficou gestante de mim, ela ficou grávida, né? E nesse tempo a minha avó não queria que a minha mãe tivesse esse filho, todos da congregação. Nessa história aqui, todos da Congregação Cristã no Brasil. Minha avó deu um cheque para o meu pai de não sei quantos mil cruzeiros para tirar o bebê da barriga da minha mãe. Que nesse caso era eu, né? E só que o meu pai não fez isso. Ele falou, não, eu não vou fazer uma coisa dessa, né? Eu não vou fazer uma coisa dessa. E acabei nascendo. Nesse momento em que eu nasci, esse meu tio, o José Barbosa, casado com essa minha tia, homem muito simples, homem muito humilde. Ele pegava papelão na rua, Júnior, para poder sobreviver, né? Ele foi até o hospital porque ele ficou sabendo que minha avó queria me doar no hospital, porque minha avó falava, ó, eu tenho uma filha com problema, eu não vou ficar com uma filha com problema e não vou ficar com uma criança porque eu não posso. Aí o meu tio apareceu lá e me levou para casa dele. Ele já tinha 7 filhos e lá eu acabei sendo criado ali na casa deles, e eles também da Congregação Cristã no Brasil. E lá eu fui crescendo, né? Eu fui crescendo até ali os 13 anos de idade, foi quando eu parei de congregar. E detalhe, Júlio, eu nunca tinha visto a minha avó, que a gente vai chegar, aliás, a minha mãe, né, que a gente vai chegar nesse ponto. A minha mãe me viu só na hora que eu nasci, que mostraram pra ela e levaram embora. E acabou. A minha avó, que é da Congregação Cristã no Brasil, ela levou a minha mãe 2 vezes em um cemitério e mostrou um túmulo e falou, isso aí é seu filho. Seu filho tá aí, né? Ou seja, ele morreu. Que era talvez para tirar do coração da minha mãe, né, que ela ainda tinha um filho, tá? Minha mãe teve várias crises por conta dessas coisas.
ajuntando tudo, sabe? Ela teve várias internação nos manicômios da época, né? Se você for juntar todos, dá uns 10 anos da vida dela, né? Teve várias internação e a minha avó voltou, levou ela de novo no cemitério, né? E mostrou lá, ó, esse aqui é o seu filho, ele tá aqui. E eu morando em outro lugar, sem saber se que é ali eu sabia da existência da minha mãe, mas eu sabia que tinha alguma rixa, alguma coisa muito grande, então eu nunca tive aquele interesse de visitar uma outra família que não me queria vivo, porque as histórias eram, ó, eles tentaram te matar, olha, eles tentaram te dar, tal, e eu, né, cresci em outra casa de pessoas humildes, mas honestos, trabalhadores, né? Eu sempre trabalhei desde os meus 9 anos, eu vendia sorvete no verão para comprar pão e leite, e no inverno eu engraxava sapato. Mas eu levava o trocadinho para dentro de casa. E aí foi, Júnior, até os meus 13 anos de idade, que foi quando eu falei, né, eu não quero mais congregar. A forma que eu conheci minha mãe foi um milagre. E vocês vão entender por quê. Uma prima minha, que eu nunca ouvi falar, porque as pessoas do lado da minha mãe, as pessoas da família do lado da minha mãe, eu nunca ouvi falar deles, eu não tinha acesso a ninguém deles, eu não tinha acesso a nada. Uma prima minha me ligou no trabalho, né, onde eu trabalhava. Eu trabalhava, né, nessa época na Associação dos Funcionários Públicos em São Bernardo do Campo. Me ligou. Quando eles me ligaram, ela me ligou, ela falou assim, é você o Josafá? Eu falei assim, sou eu sim. Ô irmão, a paz de Deus, eu sou também da congregação cristã no Brasil, eu sou sua prima. Eu falei, minha prima? Aí ela começou a explicar por que ela era minha prima. Ela falou, sabe, Josafá, sua mãe tá muito doente, tá? Às vezes ela sai andando na rua, ela não fala nada com nada, e ela precisa saber que você tá vivo. Ela precisa saber que você tá vivo, tá? Eu acho que já tá chegando a hora para isso acontecer, entendeu? E nisso, a minha avó nunca deixou ninguém falar que o neto dela, que o filho da minha mãe, a Tilza, eu já vou chegar aí, viu, irmã? Eu vou contar, eu me batizei sim na congregação. Nunca deixou falar que eu estava vivo, tá? Aliás, nesse tempo eu me batizei. Eu congreguei 3 meses seguidos, firme, todos os dias. E eu fui no batismo que tinha na Central de São Bernardo, que naquela época era um batismo a cada 3 meses. Anos depois passou um batismo para todo mês. Eu me batizei. Parece que essa informação chegou lá na minha avó. Alguém falou, olha, o seu filho, né? Eu contei a obra da conversão, aí aquilo, sabe? O pessoal começou a falar um com o outro, aí acabou chegando a notícia na minha avó. Eu acredito que tenha sido isso que deu acesso à minha tia entrar em contato comigo. Aí foi quando eu falei, né? Aliás, ela falando comigo, né? Você precisa conhecer sua mãe. Eu tava trabalhando. Isso foi uma quarta-feira. Quando eu desliguei o telefone, que ela me deu o endereço. Ó, a sua mãe, né, mora no endereço tal. Vamos lá na sexta-feira. Lá vai ter um diácono, lá vai ter um ancião, lá vai ter os irmãos para poder te dar aquele apoio lá, porque você não pode falar para sua mãe assim de cara que é você, que você tá vivo, tá? E aí eu desliguei, eu não aguentei, eu comecei a chorar no trabalho. O meu chefe, ele veio conversar comigo e ele falou, como eu trabalhava muito corretamente, ele falou, olha Josafá, não precisa dizer por que você tá chorando, né? Porque eu não queria falar, como é que eu ia explicar a minha situação para ele? Ele falou, pode ir para casa e você volta só na segunda-feira. Olha o caminho de Deus, até isso foi o caminho de Deus. Isso foi na própria quarta, eu fui embora para casa. Chegando em casa, eu fui falar com a minha mãe, que é a minha tia. Eu contei pra ela o que aconteceu e falei, e aí mãe, e agora? Vou lá pra conhecer ela ou não? A minha tia falou assim, vai, é sua mãe, vai lá conhecer ela. As pessoas simples. Minha tia, graças a Deus, tá viva até o dia de hoje, que eu chamo de mãe, a dona Lita. Um beijo, mãe, se a senhora estiver me vendo aí, assistindo. Aí um beijo pra minha mãe, Tilza também. Então nesse dia, eu cheguei em casa e eu pensei assim, gente, presta atenção. Eu pensei assim, bom, eu tinha um Fusca na época, um carrinho, né, que a gente comprei com muito sacrifício. Eu falei assim, eu vou colocar o endereço, aliás, já que eu tô com o endereço, eu vou procurar, porque era na mesma cidade. Eu vou procurar para amanhã eu ir já direto, para eu não ficar perdido. E eu fui. Eu tava com o endereço, eu não ia aguentar ficar em casa, e eu fui procurar a casa. Quando eu passei em frente à casa, que era uma rua longa, que eu passei em frente à casa, que eu vi o número da casa, eu vi tudo, eu pensei comigo, falei, meu Deus, tô passando em frente à casa, né, eu poderia entrar, né?
que eu tenho que vir com um ancião? Por que eu tenho que vir com um cooperador, né? Eu senti uma voz, aquela voz que falou comigo, que eu conheço ela, lá quando eu fui convertido. Josafá, pode ir que eu estou entrando na sua frente. Aí eu fiz a volta com o Fusca, parei, apertei a campainha, ele sai na porta do fundo, que é a porta da cozinha, aí tem um corredorzão. Saiu uma senhora lá, falou assim, quem é? Eu falei, paz de Deus, irmã. Gritei bem alto, paz de Deus, irmã. Falei, amém, quem que é o irmão? Vem, falei, vem cá que eu vou falar pra senhora quem que eu sou. Aí ela veio, quando ela chegou perto, falou assim, quem é? Eu falei assim, eu sou o Josafá, o seu neto. Ela começou a tremer e falou, não fala nada, não fala. Aí ela me deixou entrar, ela e o meu avô me levou pro fundo da casa, lá no terreno que eles estavam construindo lá, uns cômodos para poder alugar, né? Para poder alugar lá, para ter um dinheirinho extra. E lá no fundo eles falaram assim, você não pode falar seu nome, porque nós já tentamos uma vez, há muitos anos, e a sua mãe teve crise e o tratamento dela foi a 0. Você não pode falar o seu nome. E eu falei assim para minha avó, quando eu tava passando aí na frente, que eu pensei em entrar, eu vi uma voz que falou comigo, pode ir que eu estou entrando na sua frente. Eu não vou mentir, porque Deus não entra na mentira. Ela ficou assustada e eu entrei, eu fui entrando na frente dela, minha avó ficou para trás. Quando eu entrei na cozinha, eu vi uma senhora tomando água no filtro, pegando água no filtro. Eu falei, paz de Deus, irmã. Ela olhou para mim e falou assim, amém, né? Você é da onde? Eu falei assim, eu sou de um bairro aqui perto, eu sou do Parque Neide. Você é músico? Eu falei assim, não sou músico não. Eu falei assim, eu não sou músico não, nem sei tocar. Ela, então senta aqui pra gente conversar. Aí eu sentei, a minha mãe, gente, ela gosta de falar da música, ela gosta de falar da congregação, é o único assunto dela. Ela nunca, ela vive 70 anos dentro de uma cozinha e de um quarto. E a única visita que ela tem são irmãos da igreja que vão lá. Quando eu sentei na cozinha, olha o sinal de Deus. Gente, quando Deus fala, pode ir que eu estou entrando na sua frente, é porque ele vai fazer alguma coisa. Quando eu sentei, ela falou para mim, qual é o seu nome? Quando eu fui falar o meu nome, irmãos, eu olhei para ela e eu vi que ela tem uns olhos verdes, bonito. Uns olhos verdes, chamativos. Eu não consegui falar o meu nome, eu falei para ela, irmã, mas você tem uns olhos lindos, que olho verde, bonito. Ela falou para mim, mas você puxou pro do seu pai. Eu falei, pro do meu pai? Como assim? Você puxou pros olhos do seu pai. Eu falei assim, quem que é o meu pai? Ela falou assim, o seu pai é o Manuel, que é o nome do meu pai, Manuel Souza de Santana. Eu falei, eu sou quem então? Ela falou, você é o Josafá, meu filho. Ela sorriu, olhou pra minha avó começou a chorar, o meu avô também, a minha mãe, né? Eu falei assim, como que você sabe que eu sou? Ela falou assim, eu conheci você nos olhos, porque eu vi os teus olhos quando você nasceu. A minha mãe gravou os olhos quando eu nasci. E a partir daquele dia, em 2001, a alegria da minha mãe sou eu, a minha esposa, os meus 2 filhos. Né? Deus fez esse milagre, gente, esse milagre. Ou seja, o diabo estava com o trono da mentira, da enganação. Todo mundo achou que não, que vai ter queda, né, no tratamento, que vai ter que ir com ancião. E presta atenção, todo mundo combinando em mentir. Mas Deus me levou lá sozinho, sem ninguém, só eu e ele, e entramos lá. E ele não deixou eu falar o meu nome, para que minha mãe me reconhecesse nos olhos, né? Ali foi uma alegria muito grande, né? Muito grande. Eu fiquei muito apegado com a minha mãe, como até o dia de hoje.